ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinaud, 74, telefone 3871 1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castier Stackflet. Sextou aqui na Valinhos FM. Estamos ao vivo no YouTube da rádio, no Facebook, na frequência 89.7. Falei certo, né, Léo? 87.9. Tá vendo, gente? Ó, é o quarto episódio. Me perdoem, mas uma hora eu decoro. Bem-vindos. Eu vou começar o programa hoje, antes de apresentar a nossa convidada, dando boas-vindas para quem tá com a gente ao vivo. Vamos ler aí os comentários, Léo? Ingrid Tota tá em todos os programas, já virou nossa tiete maravilhosa. Estou muito, muito animada para assistir o programa hoje. Estou adorando assistir toda semana. Sempre temas muito atuais que acrescentam muito. Muito obrigada. Quem que tá ali com a gente também? Fabrinhos. Que horas começa? Gente, já começou. Estamos aqui. Manda boa noite aí pra gente. Luísa Chururu de Capote, maravilhosa, minha parceira. Amo as duas e tenho o privilégio de chamá-las de amiga. Já pude ir em um evento presencial com a Anailde, como palestrante, e foi maravilhoso. E um privilégio e sucesso, meninas. Obrigada, Lu. Quem mais? A Márcia. Boa noite, Márcia. Muito, muito obrigada por estar aqui. Dualidade. Eles acabaram de terminar o programa deles aqui na rádio. Eles são maravilhosos, incríveis. Falam de temas, músicas de filme, né, Léo? É isso? Filme, série. É muito bom, gente. Vocês voltam um programa antes e assistam, porque os meninos são fera. Boa noite. Gilmar, boa noite. Animado aqui. Bem-vindo. Jarbas Novaes, querido amigo de São Paulo. Obrigado por estar aqui com a gente. Edinar Rodrigues, bem-vindo, boa noite. É isso, gente. O programa de hoje, a gente vai tratar um tema tão necessário, e não é necessário só para mulheres, tá? Porque tem uns homens que eles acham que eles não precisam cuidar da autoestima. Mas isso é um tema para nós, meros humanos. A autoestima, ela não tem a ver com a nossa beleza física. Ela está muito conectada com a conexão de nós com os nossos sentimentos. E eu gostaria de transmitir para vocês, antes de iniciar o programa e apresentar a nossa convidada, um vídeo muito lindo. E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, não julguem a letra, porque é uma música francesa. Apenas sintam o vídeo, percebam a performance da cantora. E a gente vai falar sobre isso já já. Bora, Léo. Oh ma douce France, pourquoi si jamais tu commences? Прикольно. Так. Je suis comme ces autres seule je suis sa débarreau. Je déambule dans le métro, dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'offrir que tu recommences. Oh ma douce France, jour le ciel, jour la nuit, je danse avec le doigt la pluie, un peu d'amour après dormir et je danse, 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 danse.
Essa música, gente, eu queria ver a opinião de vocês antes de falar um pouquinho sobre ela. Sobre o que vocês sentiram ouvindo essa música, né? Eu já vi que a Nídia comentou, né, ali. A Nídia comentou, que delícia de música. Amo francês, a Ingrid. E a Nídia pedindo para compartilhar. Por que eu trouxe essa música para vocês? Essa menina, o nome dela é Diana. Ela canta em várias línguas, não só francês, e ela é russa. Ela tem uma história de vida muito linda, de superação. E o que isso tem a ver com a autoestima? Sempre que eu percebo na clínica, quando eu estou atendendo os meus pacientes, quando a nossa autoestima está muito abalada, é porque nós estamos desconectados da nossa essência. Nessa música, ela não transmite técnica vocal, apesar dela ser uma contralto maravilhosa e foi já considerada uma das melhores, né? Porque uma voz contralto dessa é surreal. Ela está transmitindo sentimento. Nessa música, eu sinto uma briga interna. A letra da música fala um pouquinho sobre isso, eu posso mandar para vocês. E ela transmite o sentimento, a energia. E ela só consegue fazer isso através da arte porque ela está conectada dentro dela. Mesmo que dentro de nós estejamos sentindo coisas, às vezes, difíceis, estamos melancólicos, tristes, passando por dificuldades, a nossa tendência é fugir desse sentimento e viver numa outra realidade que não tem a ver com as nossas dificuldades. Mas quando a gente tem coragem de olhar para dentro, mesmo que seja um sentimento difícil, a gente se conecta, a gente cura e a gente começa a transbordar a autoestima. Então, a autoestima não tem a ver com a nossa beleza física, nem com o que a gente sabe intelectualmente, mas sim com a nossa energia. E a nossa energia, ela tem muito a ver com essa sincronicidade que nós temos conosco. É bem interessante que eu falo bastante da psicanálise, porque eu consigo linkar algumas coisas da psicanálise com energia mesmo. Para a psicanálise, nós temos o nosso ego, e ele é totalmente responsável por camuflar as coisas da gente mesmo. Então, muitas coisas que são difíceis de sentir, ele quer nos proteger. Mas a gente tem a nossa essência, que muitas pessoas chamam de centelha divina, enfim, tem várias formas de você falar, mas aqui eu vou chamar de essência. A nossa essência, ela é a que sente tudo. Ela é que é responsável pela nossa parte criadora, né? Quando a gente cocria alguma coisa, principalmente na arte, seja uma música, seja um poema, seja um livro, seja uma pintura, tudo que é conectado com a arte geralmente é feito de algo que vem de dentro. Então, quando a gente começa a trabalhar na terapia, porque aqui nós vamos falar de terapia, a nossa essência, a gente quebra um pouquinho o nosso ego, lembrando que o ego não é ruim, ele tem a sua função, ele só não pode nos mandar. Mas quando a gente trabalha dentro, o que a gente sente, seja difícil ou não, a gente começa a emanar o que é bom, o que também está escondido, por conta daquilo que é ruim. Um exemplo que eu conto no meu livro, Não Há Nada a Rejeitar, Apenas Muitas Coisas a Rever, é de uma paciente que eu tive que era extremamente tímida. Ela não conseguia falar em público, ela tinha muita dificuldade e ela precisava aprender. Então, ela foi para a terapia por conta dessa dificuldade. E é engraçado que a gente volta lá para a criança ferida dela e percebe que ela foi aquela criança que nunca podia falar com ninguém, não podia dar opinião, e sempre falava, fica quieta, não é hora de você falar, isso não é conversa para adulto, as coisas que a gente faz e a gente erra com os nossos filhos. E ela cresceu calada, com dificuldade de expor a sua própria opinião. E quando a gente começou a trabalhar isso nela e começou a sair isso para fora, esse desejo de falar, automaticamente ela foi para a arte. E ela começou a praticar música e outras coisas. É uma pessoa incrível, pena que eu não posso citar nomes, né? E ela começou a criar coisas muito lindas, porque ela se conectou com o interno. No caso dessa Diana, é uma cantora fantástica. Quando eu vi essa música, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Ela tem a seguinte história de vida. Ela era uma criança que foi rejeitada pela mãe e abusada pela mãe. Com 3 anos de idade, ela foi adotada.
Aos 3 anos de idade, ela foi... levaram ao pronto-socorro, ela estava com as pernas quebradas, clavícula quebrada, porque a mãe havia espancado. E já era uma criança que, desde de quando nasceu, passou por alguns abusos. Então, ela foi adotada por uma família, e essa família colocou ela para estudar música como arte-terapia. A arte-terapia é muito importante. Eu acho que a Nídia, se ela estiver assistindo, ela pode mandar algum comentário sobre arte-terapia, porque ela tem, acho que, uma especialização disso. E eu não sei se vocês sabem, mas tem também uma briga lá no Senado para apoiar mais a arte-terapia. Porque a nossa essência precisa de arte. A gente precisa de música, a gente precisa de poema, a gente precisa escrever, a gente precisa emanar os nossos sentimentos. E isso só é possível quando a gente olha para dentro. E sai coisas lindas. Por que a gente tem tanto medo dos nossos sentimentos se somos seres que amamos música, amamos livro e amamos a arte, e toda a arte é feita do que tem dentro? É uma boa reflexão para vocês pensarem. E agora, com muito carinho, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Ela é terapeuta, ela é especialista em TRG, ela vai explicar para a gente o que é a TRG, e ela é especialista em autoestima. Ela fala muito para as mulheres, ela tem um programa que trabalha a autoestima, e é fantástico, e ela também é escritora. Essa semana eu tive o prazer de ler o livro dela, que chama Ecos do Inconsciente. E depois a gente pode... Ela vai falar onde vocês encontram esse livro. E eu virei fã, porque eu não tinha lido ainda. O livro é muito bem escrito, tem inúmeras dicas de como você lidar com várias situações e sentimentos. Então, vale muito a pena. Então, seja bem-vinda, Anaílde. Obrigada. Se apresenta para o público, por favor. Boa noite, sou Anaílde Silva, tenho 55 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhas adolescentes, né? Sou terapeuta TRG, através Master, também tenho a formação em PNL, e estou no 1º ano de psicanálise. Parabéns, colegas, eu adoro quando as pessoas começam a estudar psicanálise, gente, porque é fantástico, é fantástico. E aí, me fala o seguinte, como que surgiu essa parte terapêutica na sua vida? Você sempre quis estudar isso? É uma coisa que vem de longa data? Ou foi um momento, algo que aconteceu? Então, eu sempre fui muito introvertida, né? Sempre falar pouco, mas de observar muito. E quando eu fiz 45 anos, eu entrei na menopausa, muito nova. Porque eu já nasci de 8 meses, então, muito nova, eu entrei na menopausa. E isso me desestabilizou emocionalmente, e eu até então não sabia, né? E isso foi rolando, e isso também trouxe muitos problemas no meu casamento, no meu relacionamento com amigos e amigas, com as minhas filhas que ainda eram pequenas. E isso foi rolando. Tentando ser a melhor mãe, tentando ser a melhor esposa, a melhor dona de casa. Quando eu fiz 52, o negócio foi tão grande. Ah, assim, você não sabia que era menopausa precoce e só foi entender aos 52? Aos 52, que tinha sido... A menopausa estava indo, né? E eu não sabia. Quando chegou um momento, eu me sentia culpada pelas coisas não darem certo. Eu me sentia rejeitada pela vida. Eu me sentia, assim, como se eu não existisse. Tudo que eu fazia dava errado. E aí vinha a frustração. Tudo que eu fazia... Mas isso era o meu ponto. Hoje eu sei que era o meu ponto de vista. Não era o marido que era ruim, não eram os filhos que eram ruins, não era a vida que era ruim. Mas meu ponto de vista era tudo ruim. E em momento nenhum você imaginou que poderia ser uma questão hormonal? Não imaginei que pudesse ser hormonal. Não imaginei que pudesse ser emocional. E aí um dia, eu lembro tão bem, foi no fevereiro. No fevereiro de 2023... Eu falei assim, não, eu vou embora de casa porque não é para mim. Vou deixar minhas filhas, vou deixar meu marido. Fui, peguei, já ninguém sabe dessa história. Inédita aqui, nossa. Aí eu coloquei algumas roupas dentro, olha só a cabeça, coloquei algumas roupas dentro da minha mala, de uma mochila e fui embora. Fui caminhando até a rodoviária, né, morando lá em Vinhedo, em Capela, aí eu fui andando, cheguei, sentei para pegar o ônibus. Para onde? Você não sabia para onde você ia? Não sabia para onde. Só queria
sabe, sumi Você simplesmente deixou os filhos, as Deixei filhas e o tudo. marido. pra trás e eu fiquei sentada lá. E aí eu perguntei, pra onde eu vou agora? E eu ouvi uma voz dizer, volta pra casa. Falei, não quero voltar pra casa. Não quero. Porque tudo que der errado lá, a culpa é minha. Não quero que eles vivam, vão ser melhor sem mim. Pra onde eu vou? Volta pra casa. E aí eu relutando, não quero voltar para casa. Volta para casa. Então tá. Vou voltar para casa, mas eu vou voltar para casa. O que eu vou fazer? Eu preciso de um norte. Eu tô perdida. Eu tô aqui na rodovia, eu tô perdida, não sei para onde eu vou. A voz disse de novo: procura um profissional. Profissional de quê? Aí eu falei, uma terapia, um psicólogo. E aí eu abri, naquele momento, indo para casa, eu abri o celular e busquei. Terapia contra tá perdida. Que eu realmente estava perdida. Não sabia o que Eu não estava sabia- acontecendo não com sabia o que você. estava acontecendo comigo. E aí eu achei, né, o Jair Soares, que fazia terapia, falando, você se sente perdida, você sente culpa, você se sente frustrado, você tem medo. Eu falei, sim, tudo eu respondendo sim, sim. E aí, então vamos. Aí eu tenho a terapia assim, assim. E aí eu fiz, entrei no programa para fazer a terapia. Mas o interessante é que ele falava que eu não precisava estudar, ter sido uma psicóloga para ser terapeuta. Eu falei, então tá. Então, ao mesmo tempo que eu fazia a terapia, eu fiz o curso da terapia, fiz o curso da TRG e comecei a atender. A gente vai fazendo curso e vai atendendo. Mas você não passou por terapia, você só fez o curso. Não, eu fiz o curso e passei para terapia. Ah, porque você tem que passar, Exato, né? pra- tem que passar pela terapia também. Como que a gente vai entregar algo que a gente não tem? faz sentido. Como que eu encontrar as pessoas se eu estava perdida? Então, e ao longo do curso também a gente vai reprogramando, vai entendendo. Com a terapia a gente vai entender. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo comigo era meu. Era interno, não era marido, não era filho, não era vida, não era emprego, não era pai, mãe, não era, era dentro de mim. Eram as minhas emoções que estavam totalmente desreguladas. Aí sentindo culpa do quê? Culpa do quê? Aí eu fui entender por que as culpas. E aí eu vou entender comportamento, os traumas que vêm da infância. Os nossos pais, eles dão o melhor que eles têm, porque eles já também carregam um monte de trauma. Sim. Nos dão o melhor que tem. Então, foi aí que eu entendi o que estava acontecendo comigo e eu podia ajudar outras pessoas também a se encontrar, as mulheres se encontrarem. E desde 2023 eu atendo como terapeuta TRG, e foi assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E querendo, né, poder transmitir algo que fosse mais viável, então eu escrevi o livro, que foi tudo que eu entendi dentro do estudo do comportamento humano. Eu escrevi o Ecos do Inconsciente, porque é isso. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que é a minha frase-chave: sua vida reflete seu inconsciente. Então, a minha vida naquele dia, naquela época, estava refletindo o que eu estava sentindo, que estava lá no meu inconsciente. E hoje reflete o que está no meu inconsciente. Eu estou aqui, né, falando com você, falando com muitas pessoas, tá dentro do meu inconsciente hoje algo mais leve, uma Nailde mais leve, uma Nailde que tem uma clareza para pensar, uma firmeza para tomar decisões. E isso também consigo conduzir meu casamento, consigo conduzir minhas filhas, que hoje elas são adolescentes, precisa mais de mãe do que uma terapeuta, aí fica lá, né, a mãe terapeuta que ajuda as filhas. E isso tem sido uma bênção na minha vida. E ajudar as outras mulheres de estar perdida também foi maravilhoso, né, poder estar ajudando essas mulheres. Tem você tocou no seu livro, né? Eu lembro que em alguma conversa que nós tivemos, né? Porque a gente sempre conversa sobre terapia, sobre trabalho, né? É o nosso papo. Você mencionou uma conexão com o professor Hélio Couto, quando você escreveu o seu livro. Sim. Em que momento, assim, que apareceu o Hélio Couto? Eu pergunto, assim, se você quiser responder, porque o professor Hélio Couto mudou a minha percepção da vida estudar mecânica quântica. Então,
Eu acho que, vamos falar assim, o universo colaborou, porque desde essa época, 2015, meu marido ficou desempregado, então eu sei costurar, então eu abri uma escola de corte e costura. E na escola de corte e costura, as mulheres iam para ter aula de corte e costura, mas elas ficavam falando da vida delas. Desabafando com você. Desabafava sobre a família, sobre pai, marido, filho, trabalho, escola. E às vezes elas nem costuravam, eu ficava só ouvindo. E isso ia. E aí uma vez eu dei aula, acho que uns 4 anos eu dei aula, até a pandemia. Tive que fechar com a pandemia, porque não podia mais receber ninguém em casa. E aí eu até reclamei com meu marido, falei assim, meu bem, elas vêm e ficam falando da vida delas, e eu fico escutando, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, eu não sou psicóloga para estar falando, dando alguma coisa. Ele falou, só escuta, que é só isso que elas querem. Aí foi quando eu procurei livros para ler, para entender um pouco mais sobre esse universo de terapia, saber um pouco mais sobre comportamento. E foi quando eu encontrei o Hélio Couto, as palestras do Hélio Couto, para poder entender. Mas teve muitos outros também, que eu fiz uns pequenos cursos online, para poder entender e saber como ajudar essas meninas. Aí depois da pandemia, que aí veio o meu. Aí que eu me encontrava do jeito que elas estavam, para eu poder Passar por isso e ajudar, né? Porque a gente transmuta, ressignifica. Exato. E inclusive, lá no meu primeiro livro, né, o Não Há Nada a Rejeitar, que inclusive o programa ele veio desse livro, ele é uma linha do tempo. Bom, você leu, né? É uma linha do tempo para você que está ouvindo a gente. O meu primeiro livro, ele é uma linha do tempo, literalmente, de você lidar com uma sombra, uma dificuldade. Então, você começa a enxergar ela primeiro, aí às vezes a gente volta para o mesmo padrão, a gente se arrepende, é um processo. E lá no finalzinho, no último capítulo, eu conto uma das coisas mais lindas. Eu não vou começar a chorar. Uma das coisas mais lindas de você ressignificar a sua sombra e a sua história é quando a gente consegue pegar ela e transformar em alguma coisa para alguém. É quando você lidou com aquilo e aquilo ficou tão, assim, bonito dentro de você que você quer dar para as pessoas de presente. Que foi o que aconteceu com você. Você passou por essa situação e, de repente, você se transformou numa terapeuta para ajudar outras mulheres, né? E a autoestima estava tudo atrelado, porque eu me sentia muito mal, né? Eu sempre fui magrinha, nunca fui magrinha, mas eu me sentia muito gorda, às vezes eu sentia muito magra, às vezes eu sentia que nossa, é horrível, a gente se sente a pior pessoa do mundo. E é de dentro, né? Não é o que está no externo. A gente não consegue, a gente não se vê a nossa beleza, a nossa autoestima, a gente não consegue ver o nosso valor. E quando que surgiu a questão de você se especializar em autoestima? Surgiu com os atendimentos com as mulheres. Porque elas chegavam com medo das coisas da vida, com traumas muito profundos, perdidas. Muitas delas chegavam perdidas. Eu atendi muito, nesses 3 anos de atendimento, atendi muitas mulheres que foram abusadas, né, pequenas, adolescentes. E a gente, como não falo, porque eu nunca passei por isso, mas a autoestima da pessoa, quando ela é abusada, ela é totalmente no chão, ela cai totalmente. Perde totalmente a essência e quem ela é. Exatamente. E aí, nesse atendimento, eu fui vendo que depois que ela ressignifica, depois que reprocessa, começa aquele equilíbrio, como você falou, a pessoa começa a brilhar, né? Ela começa a ter um semblante mais leve. Vibra a vida, né? Exato. Vibra a vida. Exatamente. E aí eu falei, não, isso aqui é a autoestima da pessoa, fica tão visível. Não estou falando de beleza, como você falou. Ela é mais linda que todas. Não, a autoestima é o valor que a gente dá a nós mesmos. É esse valor que a gente se dá. E aí vem todas as outras coisas. Aí a gente fica bonita porque a gente está brilhando. A gente consegue falar porque a gente está brilhando. A gente consegue pensar melhor porque a gente está brilhando. Isso é maravilhoso. Vamos ver se tem mais comentário, Léo? Vamos ver quem está aqui com a gente. Se tem algum que eu não li ainda.
Nídia, sim, estou fazendo mestrado em terapia psicoexpressiva. Depois a gente vem para cá, para o programa de novo, para contar para a gente sobre isso, que eu acho incrível. Não é à toa que a pandemia, os artistas nos sustentaram. Ai, que lindo, muito. Gente do céu, quantas lives eu assisti de música. Nossa, surreal, hein? Viva a arte salva vidas. Ingrid Tota, obrigada. Duas mulheres fantásticas. Ai, a Cida, bem-vinda, Cida, boa noite. Anaílde, minha linda. Ingrid Tota, menopausa é um grande desafio e quase sempre é detectada. Olha, Ingrid, você está convidada a vir aqui no programa como estudante de medicina para a gente falar um pouquinho sobre isso, hein? Pesquisa, que eu acho que dá para a gente fazer online, viu? Os hormônios são os governadores do corpo. Quando estão em desarmonia, refletem atitudes duvidosas. Verdade. Tá aí um tema para falar também. TDPM, TPM, tudo isso envolve. Boa noite, Valéria. Ai, que saudade, meu Deus do céu. Meu coração tá quentinho com você aqui, viu? Boa noite, maravilhosa. Casti, seu livro é fantástico. Se você não leu, tá perdendo muito. Livro que você se enxerga, chora, ri e promove mudanças internas. Amei, obrigada. É isso, gente. Eu vou chamar um breve intervalo e a gente já volta. E a Anaílde vai explicar pra gente o que é TRG e como que a gente pode mudar alguns comportamentos e melhorar a nossa autoestima. Até já já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castieri Stackflat. Voltamos em instantes após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Maio Amarelo chegou. Um movimento pela vida e pela segurança no trânsito em Valinhos. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança e nunca dirija após beber. Atenção, cuidado e responsabilidade salvam vidas. Maio Amarelo. Juntos por um trânsito mais seguro. Apoio. Autoparque do Brasil. O aplicativo do Autoparque é uma solução fácil, rápida e confortável para você ativar seu estacionamento rotativo. Baixe o aplicativo Autoparque Pay, cadastre-se e compre horas e estacionamento com cartão de crédito, débito ou no Pix. Ative seu estacionamento de onde estiver e não precisa retornar ao seu veículo. Mais informações pelo telefone 19 3829 1929 ou pelo site autoparquedobrasil.com.br. Agora ficou mais prático estacionar em Valinhos. Agora você também pode pagar pelo QR Code. É só escanear o código, preencher seus dados, informar o e-mail, a placa do veículo, escolher o tipo de veículo, selecionar o tempo desejado e emitir seu ticket. Rápido, simples e direto do seu celular. Atenção, Valinhos! A loja do Magazine Luiza está de cara nova e você é nosso convidado especial para a super reinauguração. Prepare-se para ofertas incríveis, parcelamentos imperdíveis e muitas novidades esperando por você. Corre pro Magalu da Rua 7 de Setembro, número 100 e aproveite condições especiais para clientes Magalu. No dia 29 de maio, sexta-feira, a loja estará aberta a partir das 10 horas. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Vem! O mercado de trabalho mudou e a Anhanguera Valinhos saiu na frente para você não ficar para trás. Estamos com vagas abertas para as novas graduações presenciais em fonoaudiologia e nutrição, além de terapia ocupacional. Quer rapidez? Turbine seu currículo com nossos cursos técnicos, profissionalizantes de apenas 10 meses ou nossa pós-graduação acelerada a partir de 4 meses. É a sua chance de se especializar com quem é referência. Venha nos visitar. Avenida Invernada 595, no bairro Vera Cruz, em Valinhos. Ou garanta sua vaga agora pelo WhatsApp 19 9900 99433. Anhanguera Valinhos, onde o seu futuro acontece agora.
Época de imposto de renda chegando e junto com ela aquela preocupação. Será que vou declarar tudo certo? Fique tranquilo, a Contactus Contabilidade está aqui para facilitar sua vida. Com anos de experiência e total sigilo, nossa equipe cuida da sua declaração de imposto de renda pessoa física do início ao fim. Você envia seus documentos de forma rápida e segura e nós garantimos uma análise completa, evitando erros, multas e dor de cabeça. Na Contactus, você tem atendimento personalizado, agilidade e a certeza de estar em boas mãos. Entre em contato agora pelo WhatsApp 19988300148. Contactus Contabilidade. Declarar o seu IR com segurança nunca foi tão fácil. Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite as ofertas Andretta Hyundai e participe da promoção. Taxa zero, documentação por nossa conta, pintura metálica grátis e o melhor preço garantido. HB20 Limite por apenas 87.790 à vista. HB20S Limite por 99.590 à vista. E tem ainda Hyundai Creta Comfort 2027 por 129.990 à vista. Andretta Hyundai, quem conhece confia. Belos Anéis, o meu é a vida. Valinhos FM, a voz da nossa gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Voltamos aqui com Não Há Nada a Rejeitar, com a nossa querida Anaílde, especialista em autoestima, terapeuta TRG e escritora. E para vocês que estão chegando agora, depois vocês voltam, assistem lá do começo, que tem coisa bacana, tá bom? Anaílde vai ler os comentários agora pra gente. Tem convidados dela aqui com a gente. Minha irmã linda, te amo. Minha irmã, Ana Cléia. Beijo, querida. Bem-vinda, Ana Cléia. Obrigada por estar aqui. Parabéns por mais um programa. Venho acompanhando desde o primeiro programa. Gente, a minha querida maravilhosa da consultoria Modelo esteve aqui com a gente, a Lilian, no programa passado. Deu dicas maravilhosas de NR1. Então, se vocês quiserem, assistam o programa da semana passada, que foi maravilhoso e vale a pena, tá? Obrigada, Lilian, por estar aqui. Lígia Murakami. Gente, hoje eu tô feliz. Só pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Meu coração tá quentinho hoje. Obrigada por estar aqui, minha amiga. Linda Oliveira. Ai, é a Linda da igreja, Demarco. Demarco. Beijo. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Anaílde Castieri. Muito bom ouvir vocês. Gente, Legal. muito obrigada por estar aqui com a gente. Legal. Agora a gente vai voltar. Quem mais entrou? Eduardo Siqueira, nosso amado bispo. Obrigada por estar aqui. Olha. Voltando para a Anaílde agora, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a terapia TRG. Tá. A terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. A terapia, ela reprocessa os traumas. Então, nós sabemos o comportamento humano, ele é registrado no inconsciente. Então, ele fica lá no subconsciente e o comportamento que nós temos aqui vem de lá. Então, tudo que nós fazemos é reprogramado, programado e programado. Então, todas as nossas ações é a programação que a gente traz desde criança. Então, a TRG tem a proposta de reprocessar esse programa. Ou seja, a terapia chega lá no inconsciente, reprograma o que você passou, ela não vai apagar a sua memória, ela vai fazer com que ajude você a não sentir mais aquela dor, porque o emocional, ela sente dor quando você vive algo muito ruim. A dor fica lá. Então, a TRG reprocessa essa dor, que você não sente mais essa dor, e aí cria novas conexões neurais. Então, regenera literalmente a sua conexão, o seu cérebro. A gente sabe que a ciência, ela explica que toda vez que você aprende algo novo, o seu cérebro, ele se transforma, ele se refigura, né? Configura novamente o seu cérebro. Então, a TRG tem esse papel. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você me falar como funciona.
uma criança, por exemplo, que sofreu rejeição do pai, foi criado só pela mãe, não teve pai, e aí cresceu com essa ausência. Que tipo de programação ele poderia ter? É uma hipótese, porque as pessoas não são iguais, tá, gente? Que tipo de programação ele poderia ter que poderia ser tratado com a TRG? A pessoa que ela foi rejeitada, ela é muito retraída, ela desenvolve medos, muitas vezes ela tem fobias, e às vezes ela também é uma pessoa que é emocionalmente, como que fala? Dependente, porque tem medo de ser deixada. Então, ela desenvolve esse comportamento. E a TRG vai ajudar ela a reprogramar essa dependência emocional, vai ajudar ela a não ter mais o medo de ser rejeitada e vai criar uma nova conexão para que ela, um novo caminho neural realmente, para que ela não sinta mais isso. Ela não vai esquecer da rejeição, mas ela não vai mais sofrer com essa dor. Bacana. E como que, se você puder falar, como que isso é feito na terapia TRG? Porque a gente tem várias vertentes e várias ferramentas, né? Por exemplo, a PNL a gente também faz a reprogramação, mas tem várias ferramentas dentro da PNL que a gente trabalha a reprogramação mental. Isso. Na TRG, você não precisa falar como na psicanálise a gente fala, porque é uma escuta. É uma escuta. Na TRG, você não precisa falar o que aconteceu. Apenas você vai usar a sua tela mental. Você vai voltar naquele momento que muitas vezes foi doloroso. Muitas e muitas vezes a gente vai voltar para aquele momento para que toda vez que você fala, você reprograma. Toda vez que você fala do que você passou, você vai reprogramando. Então, na TRG, toda vez que você pensa naquilo, dói. Você pensa de novo, dói. Quando você pensa da terceira, quarta, quinta vez, vai doer um pouco menos. Então, a gente fica nesse processo até que quando você pensar naquele evento, não doa mais. E não dói. Tá? Eu já atendi muitas mulheres que quando chegava na sexta, sétima sessão de um evento, já não sentia mais aquela dor. Porque ficava pensando numa sessão, na outra sessão voltava para aquela situação. Exato. E ela não precisa verbalizar para a terapeuta. Não precisa verbalizar. Né? Ela não precisa falar nada do que aconteceu. Apenas pensar naquele momento, que também é traumatizante pensar, né? Você viver tudo aquilo de novo. Mas eu tenho um protocolo que é seguido, e é claro, eu vou estar lá para acolher, sei o momento certo de começar, o momento certo de voltar, a pessoa naquele instante lá, e aí vai nesse processo até que a pessoa não o sinta mais. Eu recebi muitos depoimentos que já na quinta, sexta sessão já não estava mais sentindo. O incômodo, né? Não tinha mais aquele incômodo. Sim. Tem uma das minhas clientes que ela tinha medo. Ela andava com o marido no carro e ela não gostava que ele andasse na parte que tem um acostamento. Do guarda-reio, da pista. Isso, ela não gostava, né? E sempre pedia para ele ir para o outro lado. E ela não entendia o porquê. E ela não gostava de dormir no beliche, na parte de baixo, um lugar fechado. Ela não gostava de dormir. E fazendo terapia comigo, ela descobriu que ela ela foi abusada pelo primo debaixo de uma beliche. Então, ela deitava na parede, ele botava ela na parede e ele ficava ali. Então, ela sempre estava na parede. Então, ela não gostava de se sentir ali na parede em qualquer momento da vida. Então, desse momento que a gente fez o reprocessamento, ela falou que ela saiu, andava lá, não tinha mais essa fobia. Não esqueceu aquele momento, porque não esquece. Não esquece. Mas não tem mais o incômodo, a dor. Aquela dor. Cara, que maravilhoso. Maravilhoso trabalho. Temos algumas perguntas aqui, deixa eu ver se o pessoal... Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Jussara, obrigada por estar aqui com a gente. Lilian, por favor, compartilhe orientação para que possamos alimentar a autoestima cotidianamente. A gente vai falar disso. Ingrid, ótima pergunta, quero dicas diárias. Raildner, é a sua mãe. Bem-vinda, querida maravilhosa. Beijo, minha mãe. filha linda.
Superação Beto Vaz, excelente noite, ótimo programa, parabéns Cachere e sua convidada. Obrigado, Beto, por estar aqui com a gente. O Beto estava agorinha de pouco lá no Superação ao vivo também, contando uma história difícil que eu espero que dê tudo certo. Cástia Anailde, como fazer para ter consulta com vocês? A gente pode falar disso também. Vocês me encontram no Instagram, né? Cachere Stackflat, tá o meu nomezinho aí. E a Anailde também pelo Instagram. Você quer passar seu telefone ou não? Sim, lá no Instagram tem a @anaildeterapeuta. E lá na bio também tem meu contato. E eu posso passar o contato também. Se você quiser passar, o pessoal já anota quem quiser. 19 Nossa, deu branco. Normal, aqui sempre damos branco. 199-7820-4422. Tá bom. E depois eu posso deixar os comentários aí para vocês também, tá? Beto, gratidão. Adriano tá aqui com a gente. Parabéns, está ótimo esse programa. Bom, vamos voltar aqui, porque a gente tem duas perguntas que vieram lá do Instagram. A primeira é a Bruna, que disse o seguinte. Ela só escreveu sintomas de baixa autoestima. A baixa autoestima, a gente fica perdida. A pessoa ela não tem clareza nos pensamentos dela. Ela se culpa, ela se compara, né? Ela sente que não é capaz de fazer alguma coisa. Como eu sentia que eu não era capaz de cuidar das minhas filhas. Eu me sentia que eu não era uma boa mãe, não era uma boa esposa. Eu senti isso também. Então, a gente não se sente capaz de fazer as coisas. De ter, às vezes, um pequeno trabalho doméstico, a gente acha que não é capaz de fazer aquilo bem. Melhor que esteja, a gente acha que não está bem. A gente não se cuida fisicamente, a gente não se cuida. Que mais? Todas essas coisas que, assim... É mais a culpa. A gente se sente culpado e sempre está se comparando. Não é suficiente, né? A gente não é suficiente, a gente sempre está se comparando com uma outra pessoa. Se você está se comparando com a sua vizinha, está se comparando com a sua irmã, está se comparando até mesmo com as suas filhas. Você se comparou, a sua autoestima está lá embaixo. Tem uma coisa interessante, assim, que no meu processo aconteceu. Eu não havia mudado absolutamente nada externo, né? Então, quando eu melhorei, mesmo com alguns sentimentos difíceis, eu conseguia lidar melhor com esses sentimentos. Porque, nós estamos na vida. Quem tá vivendo, tá com o olho aberto, tá acordando todo dia de manhã, tá experimentando a vida. E experimentar a vida é ter desafios. É acordar num dia e falar, não tô legal hoje. E aí eu entendi que quando eu comecei a estar com a minha autoestima melhor, até o que era difícil, o que era torto, o que estava doendo, eu conseguia lidar melhor. Eu tinha recursos internos para lidar com aquilo que estava dentro e doía. Exatamente. E fazia parte de mim. É mais uma aceitação de tudo, com sombra e luz, né? Exatamente. Quando a gente tem uma autoestima elevada, até quando a gente não consegue fazer algo, porque a gente reconhece o nosso valor, sabe os nossos limites. Então, quando a gente não consegue conquistar algo ou chegar num lugar, numa coisa que a gente queria fazer, não é tão terrível. Não é tão terrível. Não, eu não consegui agora, então vou conseguir depois. E isso não me desmerece. Eu não sou menor, não sou pior do que outra pessoa, porque eu vou conseguir. E eu não sou melhor ou pior do que outra pessoa. Então, já vem o julgamento. Então, eu só não consegui. E tá tudo bem. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui. Autoestima é igual amor próprio? Boa pergunta, gostei dessa pergunta. Luísa. Então, autoestima é o valor que você dá para si. É o valor que é aquele valor que você sente que você tem. Amor próprio é cuidar. O cuidado, é que nem autoconfiança. Autoconfiança, não é autoestima. Autoconfiança, você sabe que pode fazer alguma coisa. Você é capaz de fazer alguma coisa. Amor próprio, você cuida de você. Você tem aquele zelo com o seu corpo físico. Que talvez tenha que ter autoestima para fazer, né? Exatamente. Sim. Aí, quando você tem autoestima, você tem autoconfiança e você tem amor próprio. Faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta.
no âmbito espiritual. Como que a gente pode linkar a nossa falta de autoestima com o espiritual? Como que é uma pessoa com falta de autoestima na questão espiritual? E quando eu falo espiritual, não é religiosa. Porque eu acho que o espiritual independe de uma pessoa acreditar que existe Deus ou não, né? Porque a gente tem a essência, vamos falar desse jeito. Como que seria isso? Com o espírito... Mas tá tudo interligado, né? Não tem uma separação. Para mim, não tem. A ciência e o espiritual não tem diferença. E a ciência já tem mostrado isso. Exato, né? Não tem como separar os dois. Então, quando você tem a sua autoestima, acredito eu, porque eu vivo isso, você tem a sua autoestima, você consegue lidar melhor com as suas crenças e com as crenças dos outros. Tá? Porque as crenças de outra pessoa é diferente. Sim. Então, quando você tem a sua autoestima mais elevada, você consegue não absorver o que vem de ruim do outro e sabe que é dele. Que é dele, não é seu. Sabe que ficou. Nossa, eu tenho aprendido muito com isso. Ficou com ele, não Sim. é meu. Tá? E o emocional, o espiritual e o físico tá tudo interligado. Um depende do outro. Lindo. Gente, a Anaílde, ela tem um programa que trabalha a autoestima. O programa que você trabalha a autoestima é aquele que eu assisti uma palestra? Também, o início foi ali. Ah, legal. Gente, é maravilhoso o programa dela. A palestra, inclusive, foi maravilhosa, estava cheia de mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse seu programa. Como que funciona, quanto tempo, se tem um tempo ou não, se é individual, como que funciona? É assim, quando eu comecei a atender as mulheres, na TRG, a TRG é bem intensa e bem profunda. Então, eu vi que algumas desistiram porque é doloroso você ficar lembrando novamente daquilo que você passou. Muito, é sim. muito Cutuca, doloroso. né? Exato. Cutuca. Então, eu desenvolvi um meio de pegar a história, pegar essa mulher que vem com medos, que vem com frustrações e conversar. Pegar ela, acolher e conversar. Vamos mapear aqui a sua história. Então, me conta o que aconteceu, o que você quer mudar, o que você acha que você tem esse comportamento. Eu quero ouvir você. Então, esse primeiro momento de mapear as questões já é uma programação. E quando a gente passar para outra fase, não fica tão intenso. Então, a gente tem a primeira fase, que é de mapear a história dessa mulher, que vem com todos esses traumas, que vem com toda essa dor interna. Nesse mapeamento, ela vai entender por que ela age daquela forma, da onde vem aquela programação, e ela vai passar, poxa, realmente eu faço isso, e eu faço isso porque aconteceu isso. Fica mais leve, porque você tem a consciência do que aconteceu, de quem você é e que você não é aquilo. Sim, né? Totalmente. A próxima fase, aí sim a gente começa a reestruturar a identidade emocional. Reprograma, reprocessa. Na PNL tem os programas de reprogramação que eu dá para usar, que eu uso nessa programação. E aí vai estruturando. Né? Reprograma, como eu falo, a pessoa ela não vai esquecer o que ela passou, mas aquela dor não vai mais incomodar. E a partir desse momento que ela começa a ver que ela não é o problema, que ela não é aquela dor, ela começa a brilhar. E não sou eu que vou fazer ela brilhar. A luz já está lá dentro dela. Por isso o programa eu chamei Luz da Autoestima, porque a luz já está aqui dentro. Já está aqui, ela só está escondida. E aí eu ajudo nesse processo para ela poder trilhar, como se ela tivesse saído de uma caverna. Sair da caverna e poder ir para a luz do conhecimento, que é o conhecimento da própria vida dela, que é o conhecimento do comportamento dela. Sim. Aí ela vai parar de reagir e agir. E quando a gente age, a gente pensa melhor, a gente toma decisões melhor, a gente se cuida melhor, a gente se vê. Vibra a vida. Adoro essa frase. Vibra a vida, a gente se vê mais bonita, a gente se vê mais brilhante. Dá para ver o brilho dessas mulheres. Os olhos brilham, o rosto brilha.
E acho que é a coisa mais gostosa da gente atender, Sim, né? Não é? Eu ver falo que ver a transformação. lagarta sair do casulo e virar borboleta. É a parte mais linda da terapia. É muito bonito isso, né? E aí a terceira parte do programa é implantar, então, programar coisas que ela quer. A gente pode realmente programar o nosso futuro. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero, de repente, eu quero aprender 3 línguas novas. Então, vamos reprogramar o seu inconsciente. É claro que ela não vai aprender algo que não está dentro da cabeça dela, mas algo vai levar ela a poder fazer aquilo. Tá aí um outro assunto que a gente pode tratar bastante, que é a frequência, né? Porque a partir do momento que você programa o desejo, a pessoa emana uma frequência, ela vai atrair as oportunidades para conquistar aquilo. Isso é muito real, gente. Não é místico, tá? Na psicanálise, eu tô aprendendo agora, né? A escala de Hawkins. Ele diz lá as escalas que você vibra, mas amor, vibra satisfação, vibra gratidão, você atrai esse tipo de coisa para você. E o sentimento que mais destrói a escassez, a oportunidade é a culpa. A culpa. Ô, Léo, dá pra gente finalizar com o vídeo de novo ou não? Então tá bom. Gente, que delícia de papo. Obrigada. Quer falar seu telefone de novo? Sim. Só para o pessoal gravar ali? É 19 97820 4422. Pode me chamar lá no meu contato do Instagram. Do Instagram não, do WhatsApp. Aliás, nem me chama no Instagram, porque às vezes eu não entro no Instagram. Me chama direto no WhatsApp, eu vou atender, a gente vai conversar. E essa terapia desse programa são 12 meses. Então, ela não vai a vida inteira, porque nesses 12 meses a gente consegue ver, sim, a transformação da borboleta. A gente consegue ver. Se caso a pessoa queira, quero mais 12 meses, a gente vai mais 12 meses. Sim. Mas o programa ele é gradual, específico e profundo. Muito, muito bacana. Obrigada, Nailde. Deixa eu ler quem que tá aqui com a gente. Felipe Gomes, bem-vindo. A senhora fala muito bem, tia. Quem é você? É seu sobrinho? Bem-vindo. Beijo, querido. Eduardo, Edu, obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns, Cá, pela entrevista. Você é um amigo incrível, está sempre apoiando os meus trabalhos. Obrigada. Ótimo programa. Autoestima é um tema super atual. Leigos liguem esse tema à forma corporal, obesidade. Mas ele é gigante. Parabéns, queridas. Ansiosa para a próxima semana. Muito bom. Neri Souza. Minha cunhada, a irmã do meu marido. Beijo, cunhada, aqui com a gente. Amo. Ótimo programa, parabéns, Anaílde. Gilmar, que também está sempre apoiando o meu trabalho, maravilhoso, amigo querido lá do Rio Grande do Sul. Assunto muito bom, uma sessão de terapia hoje. Não tem como ouvir e já ir refletindo sobre o assunto e as experiências que passamos. Muito, muito obrigada. Ele também é um leitor do meu livro. Fiquei tão feliz que o meu livro foi para o Sul. E eu tenho um recado para vocês. O meu livro... Como Perder Amigos e Irritar Pessoas será oficialmente lançado amanhã. Não vamos lançar fisicamente ainda, somente online, do mesmo jeito que fizemos com o primeiro livro. E tem tudo a ver com autoestima também, tá? Não se enganem pelo título, tá? Tem muitas surpresas boas. Finalizando aqui. Quem que é? Parabéns, o Adriano e o Argimiro Oliveira. Boa noite. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Nailde. Venha mais vezes, porque tem muito assunto pra gente falar. Sim. E é isso. Ficamos por aqui em mais um Não Há Nada a Rejeitar. Até semana que vem. Blue Side Music. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.